bem a gente passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia e com mais uma oração da noite. Nós estamos aqui na oração da noite, com as nossas devocionais, tratando das virtudes cristãs indispensáveis para o testemunho do cristão verdadeiro. E hoje, na nossa quarta virtude, eu quero tratar com os irmãos Romanos capítulo 12, versículos 13, 15 e 17. E diz assim a palavra de Deus: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A quarta virtude recomendada pelo apóstolo Paulo, bem clara aqui nesses versículos que eu acabei de ler, na realidade é a solidariedade cristã. Grave isso aí no seu coração. Solidariedade cristã. Nós somos chamados para ser solidários. Claramente podemos ver isto aqui nesses 3 versículos lidos. Certamente, uma das maneiras mais corretas de podermos servir ao Senhor, conforme o versículo 11 aqui do capítulo 12, é servindo ao próximo, principalmente os da família da fé. Meus queridos irmãos e irmãs, uma rápida leitura desses 3 versículos em outras versões em português mostra para nós a relevância, a urgência da solidariedade cristã como parte do testemunho de cada crente verdadeiro hoje, na sociedade em que nós vivemos atualmente. Se não, vejamos. Aí o texto que eu estou usando é na versão atualizada e diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje, diz assim: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Na versão internacional, esse versículo diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: quando os filhos de Deus estiverem necessitados, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de convidar hóspedes para jantar em suas casas. Ou, se precisarem passar a noite, deem-lhes pouso. Olha que tradução interessante. O versículo 15, nas 4 versões, ele é bem semelhante. Esse versículo 15, na Bíblia Viva, tem uma tradução da seguinte maneira: quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem tristes, participem da sua tristeza. Mas agora vejamos o versículo 17. Na atualizada, que é a nossa versão, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Na linguagem de hoje diz: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Na versão internacional diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E na Bíblia Viva diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Na essência, meus queridos irmãos, todas essas versões mostram e deixam claro para nós que por meio da prática da solidariedade cristã,
nós poderemos servir a Deus verdadeiramente e não sermos nem avarentos nem egoístas, portanto, diferentes dos incrédulos. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2 até o 5, o apóstolo Paulo diz que em face dos males e das corrupções dos últimos dias, os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E deixa claro que, infelizmente, estas práticas pecaminosas podem ser vistas dentro da igreja militante, da igreja visível, infelizmente. Por isso, o apóstolo Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo, a que ficasse atento. Diz aí que ele tinha que ficar atento, fugir dessas práticas e fugir das pessoas que praticavam estas coisas. Por outro lado, na visão do apóstolo Paulo, os verdadeiros crentes, eles precisavam imitar a prática dos primeiros cristãos lá da igreja primitiva, né? Como diz lá em Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. O apóstolo Pedro também segue na mesma linha. Mais tarde, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele vai deixar claro também que, em face da proximidade do fim, ou seja, da volta do Senhor Jesus, nós precisaríamos, de fato, praticar a solidariedade cristã, sermos criteriosos na ajuda aos outros e continuarmos firmes na oração, acima de tudo demonstrando intenso amor, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu do Senhor, como dispenseiro fiel da multigraça de Deus. Você pode conferir lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 até 11. Meus irmãos, não temos dúvidas. De fato, vivemos um tempo em que muitas pessoas são extremamente egoístas, estão pensando apenas em si mesmas. E neste contexto, nesta sociedade corrompida pelo pecado, nós, os cristãos verdadeiros, somos desafiados a viver a solidariedade. As pessoas precisam ver como nós praticamos a solidariedade. Aqui, no meio cristão, a solidariedade é um modo de vida. Nós devemos, de fato, praticá-la. E segundo o apóstolo Paulo, a solidariedade cristã, ela é diferente da responsabilidade social. A Bíblia, de fato, fala da responsabilidade social. De fato, nós temos compromissos com os necessitados em geral, com os pobres em geral. Entretanto, aqui, na virtude recomendada, Paulo está falando da solidariedade entre os crentes, entre os cristãos. A palavra compartilhar que aparece aí, koinonós, ou koinonia, né, koinonel, de onde vem esta expressão do grego, significa comunhão entre os irmãos, fraternidade. Portanto, ele está falando da solidariedade entre os crentes. Por isso, na realidade, nós precisamos aqui, na família da fé, viver essa virtude indispensável. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Segundo Calvino, interpretando esse mesmo texto, ele diz que nós devemos aliviar as necessidades dos nossos irmãos como se estivéssemos socorrendo a nós próprios. Olha que coisa. Neste momento e neste contexto, o apóstolo Paulo, então, exorta a prática da hospitalidade, ou seja, é uma forma de solidariedade cristã. E depois ele diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Falando lá das qualidades dos presbíteros, dos líderes da igreja, o apóstolo diz que eles tinham que ser hospitaleiros, amigo do bem. Amigos do bem. Tito, capítulo 1, versículo 18. O profeta Isaías disse, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Isaías 41, verso 6.
Praticar solidariedade cristã é ser amigo do bem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, seja amigo do bem. Que você e a sua casa sejam amigos do bem. Que de fato a solidariedade cristã seja uma prática aí na sua família. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Uma boa noite e até amanhã, debaixo da graça do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém.